Departamento de Ciências da Comunicação, FCSH-UNL. Começo por agradecer à Carla Batista pelo facto de me ter dado pretexto para refletir sobre a prática de jornalismo parlamentar que eu tento exercer há cerca de 20 anos e com a grande vantagem de poder cruzar este trabalho, esta reflexão da Carla, que tem, entre outros méritos, o mérito de se apoiar em memórias e em documentos de contemporâneos que, como diz ela, não remeteram para uma visão encantada da profissão. Para tornar a tarefa ainda mais apetecível, basta olhar para a experiência, para o rigor e também para o profissionalismo que se sentam nesta mesa. Quem hoje frequenta os corredores do Parlamento, em dias de trabalhos, corre o risco de tropeçar com cabos esticados ou de irromper nas imagens de qualquer direto televisivo. É também normal ouvir o teclado dos portáteis, dos vários jornalistas, que utilizam os muitos sofás, que apenas já não servem para 2 litros de conversas com os deputados, mas também para produzirem e enviarem os seus trabalhos. Este é um cenário bem recente e muito distante daqueles que a Carla descreveu neste trabalho e onde, desde logo, sobressaem duas notas fundamentais. Por um lado, a instituição parlamentar vive hoje longos períodos de intensa e imensa, diria eu, exposição mediática e, por outro lado, a velocidade, o ritmo a que os jornalistas parlamentares estão hoje obrigados não tem seguramente paralelo na história. Nunca como hoje parecem estar escancaradas as janelas para onde a vida parlamentar transpira para o exterior. Mas a questão é saber se essa recorrente exposição corresponde a um relato esclarecido ou se essa democratização do acesso à informação parlamentar tem também como reverso um público transformado muitas vezes em mero consumidor ou em mera parcela de um certo televisivo. Numa análise de consciência e inconsciência, considero que grande parte do trabalho parlamentar que é desenvolvido pelos jornalistas neste momento prima pelo respeito pelas regras da profissão e do elementar bom senso, contribuindo para o escrutínio e para o debate da ação política. Mas dos quase 38 anos da democracia, este será provavelmente o momento em que mais se levantam interrogações sobre a forma ou o contexto como se exerce o jornalismo e, neste caso, o jornalismo político. São algumas dessas interrogações que eu gostava de partilhar convosco. Em primeiro lugar, e porque esta é uma das diferenças que encontro e que mais se destaca nesta primeira década do século XXI, a questão do tempo. Carla Batista evoca aqui os tempos do jornalismo novecentista, em que, vou fazer uma citação da Carla, os tempos produtivos do jornalismo regulavam-se pelos timings da política. A tipografia esperava pelo fundo que o chefe partidário escrevia, já depois da meia-noite, pelo fim da reunião importante, onde se delineavam estratégias de intervenções parlamentares ou se definia o sentido de voto no debate agendado para a manhã seguinte. Hoje, os timings não são os timings do jornalismo que dependem dos timings da política, são antes os timings da indústria onde está inserido o jornalismo que não raro determinam a declaração política. Sem chegar ao extremismo do caso australiano, onde o debate entre candidatos a primeiro-ministro em 2009 foi antecipado para não coincidir com a final do concurso televisivo MasterChef, são hoje, aqui também em Portugal, inúmeros os casos em que os políticos, e sobretudo os deputados, estão disponíveis para esperarem os diretos, sobretudo os televisivos. Com as emissões televisivas 24/24, surgem como inevitáveis mais horas de emissão a obrigarem mais conteúdos, mais vozes, mais protagonistas no comentário, umas vezes cabendo esse papel aos próprios jornalistas, outras vezes aos políticos que são chamados a vestirem o fato de comentadores. Pierre Bourdieu alerta para a questão das relações entre o pensamento e a rapidez. Interroga-se se a televisão, dando a palavra a pensadores que se considera pensarem a velocidade acelerada, não estará condenada a não ter mais do que fast thinkers, ou seja, pensadores rápidos, que pensam mais depressa do que a própria sombra, como diz aquilo. Mas diz ele também que acabam também por pensar por ideias feitas. Poderemos talvez levantar a questão se a cobertura parlamentar, hoje, como a conhecemos, como parte integrante, sobretudo das tardes televisivas, dos canais televisivos de informação, não nos dá apenas a ilusão de uma verdadeira comunicação. Os debates são transmitidos muitas vezes, independentemente da relevância. Nos espaços perdidos, a cada facto,
que tanto pode ser a divulgação dos mais recentes dados económicos, como as confirmações de dados económicos, como o recente soundbite de um protagonista político, sucede-se a romaria das reações. Reações muitas vezes requentadas por feridas de um só fôlego para caber no tempo televisivo e onde muitas vezes ao jornalista cabe apenas o papel chamado pé de microfone. Recordo-me, aliás, de um antigo deputado, hoje no governo, em estreia parlamentar junto dos jornalistas, evitar o comentário a velocidade supersónica e depois dizer, pronto, assim só tem que cortar o princípio e o fim e mandar para lá. O inverso também ocorre quando, por vezes, os jornalistas apelam ao poder de síntese dos políticos para respeitarem os sacrossantos limites, não do déficit, mas do soundbite, persistindo assim este paradoxo entre a capacidade de síntese que se exige dos políticos para condensar ideias muitas vezes complexas no tempo máximo de um soundbite e as horas de microfone aberto que ocorrem, como disse, nas tardes provisivas, muitas vezes sem critério. Neste trabalho, Carla Batista sublinha a importância da ala liberal, não só humanizando a Assembleia Nacional, com o humor dos discursos, a irreverência das atitudes e a mensagem de esperança, mas também como elemento de revalorização do lugar parlamentar enquanto espaço de produção de factos, opiniões capazes de atingir um alto grau de relevância. Um espaço noticioso interessante que obrigava a uma cobertura de trabalhos parlamentares de uma forma mais interpretativa, mais relacional e a contactos próximos, intensos, entre jornalistas e deputados. Parece ter ocorrido aí o advento do que hoje são conhecidos como os corredores parlamentares, onde se apanha, ou onde se é apanhado pela informação, onde se cruzam versões e onde surge a notícia. Entrevistado por Carla Batista, Fernando Antunes, com quem tive o prazer de privar nos primeiros tempos do jornalismo parlamentar, recorda a impressão causada por José Pedro Pinto Leite, a primeira intervenção parlamentar, e como depois desse momento que agitou de uma forma vibrante a Assembleia Nacional, ele, Fernando Antunes, perseguiu Pinto Leite pelos espaços perdidos. Sublinhava-se já aqui a facilidade de acesso aos protagonistas, que é uma das notas do Parlamento Português, que ainda hoje se mantém e que, como escreve Carla Batista, definiu a leitura jornalística da instituição parlamentar como um espaço de intriga e conspiração. Também Jaime Gama, recordando os tempos em que foi jornalista da República, dá conta de um ambiente humanamente correto, onde os políticos, e vou ler agora aqui uma citação de Jaime Gama, curiosamente, nesta altura ainda na pele de jornalista, onde dizia eu, aqui está ela, onde os políticos, aqui está ela, onde os políticos eram simpáticos, muito simpáticos, em relação aos jornalistas que sabiam que dariam relevo às coisas deles. Nisso tinham uma atitude muito semelhante à que existe hoje em dia. E subscrevo integralmente. Mantém-se esta situação. Hoje, como ontem, a negociação é permanente, desde a obtenção da informação ao tempo e ao modo como ela será transmitida, tendo normalmente como alvo preferencial os horários nobres, outra vez aqui o tempo. Num ambiente como o Parlamento, onde políticos, jornalistas e assessores convivem quase em regime de exclusividade durante dias, anos a fio, existe dessa proximidade um risco de, por vezes, ficar por cumprir a máxima fixada por Bonnie Anderson, uma ex-jornalista da NBC e da CNN, quando dizia que a imprensa deve servir os governados e não os governantes, porque, diz ela, o jornalismo não existe num vácuo. É um ponto-chave no exercício da fiscalização e de equilíbrios de uma democracia saudável. Mas se cabe ao jornalista escolher o ângulo da notícia, é cada vez hoje mais evidente a tentativa de influenciar essa escolha. A gestão da informação por parte da classe política passa, por exemplo, pela existência de espaços supostamente privilegiados para troca de ideias que assumem um caráter informal. É o caso dos pequenos almoços com jornalistas, ou para alguns jornalistas, onde se oferece enquadramento político para medidas que se tencionam tomar, onde se ensaiam estratégias de contra-argumentação para eventuais críticas, ou que servem apenas como tubos de ensaio. E basta ter atenção às letras gordas da imprensa para perceber como cada vez mais se acentua o peso da informação que parte das fontes ligadas ao poder. Como os jornalistas estão muitas vezes envolvidos nessa estratégia, como tantas vezes o jargão, o politiquês, como lhe chamamos, entra no discurso jornalístico sem tradução. Quando hoje se diz de um governo ou de outro que tem um núcleo político forte,
não se está apenas a referir à capacidade ou à visão política ou das políticas, mas sobretudo à forma ou ao poder da comunicação e à forma como esse governo gera a comunicação. Cada vez mais se ouve a expressão este ou outro governo não soube comunicar as medidas, explicá-las. Ter problemas de comunicação é hoje mais importante quase do que o se faz. Importa-se mais como se comunica do que aquilo que se faz. Aqui surge outra das aparentes inevitabilidades dos nossos dias, aquilo que os norte-americanos batizaram de talking points, linhas de argumentação repetidas até a exaustão para criar uma narrativa numa lógica que não fomenta o pensamento, mas sim uma linha de pensamento. Considero que hoje existe o risco de que tarefas cruciais do jornalismo, como a vigilância permanente ou o controle das elites, sejam toldadas por essa marcação cerrada de agendas por parte da classe política e dos poderes económicos. As redações são cada vez mais reduzidas e inexperientes, com cada vez mais jornalistas presos à secretária. A isso junta-se a facilidade dos conteúdos pré-mastigados, das conferências de imprensa do país sentado, como sublinha Charlie Beckett, a cada ano que passa, menos jornalistas criam mais conteúdos e, acrescento eu, em mais plataformas. Já não chega a trabalhar em rádio ou na imprensa ou nas televisões, há que produzir também os conteúdos para os online. Cada vez mais também não basta o ato político em si, é necessária a encenação, onde a possibilidade de influência seja maior. E as campanhas eleitorais são um palco privilegiado e, ao mesmo tempo, exemplo da mudança de práticas da forma como se faz jornalismo hoje. Cada vez mais, seguindo a moda norte-americana, os partidos disponibilizam autocarros para a deslocação dos jornalistas, enquanto voluntários da campanha, na maior parte das vezes elementos das juventudes partidárias, se encarregam de levar o carro dos jornalistas para o ponto seguinte. Neste reino da teatrocracia, os momentos do dia são sobretudo desenhados à medida das coberturas televisivas. Assiste-se a apertadas coreografias à volta dos líderes partidários, que transformam os chamados contactos da rua em meras encenações, em meros coletes de forças humanos à volta dos líderes, naquilo que é apenas um simulacro de proximidade. Quando aparece o frame televisivo, parece que está ali mesmo à mão de semear, mesmo perto, mas realmente está tão longe e tão distante de poder realmente comunicar com os líderes partidários que se torna risível a expressão dos chamados contactos da rua. É nas campanhas que mais se sente a voracidade do monstro comunicacional, essa insaciável e imparável máquina que pede mais e mais imagens, mais e mais soundbites. Mas o monstro está também, como aliás atrás disse, instalado na rotina parlamentar. Deixo uma última nota sobre a forma como os jornalistas parlamentares hoje trabalham. Carla Batista descreve nesta obra o advento do Gabinete de Relações Públicas do Parlamento. Crescentemente, os jornalistas têm conquistado espaço dentro do Parlamento, melhores instalações, mas também a manutenção da liberdade de movimentos, que já aqui referi. A chamada Guerra de Corredores, nos anos 90, no ano 93, conduziu a um boicote jornalístico dos trabalhos parlamentares, é recordado hoje como fazendo parte da história. Sintomaticamente, no processo de revisão do regimento da Assembleia da República, houve um momento de consulta dos jornalistas parlamentares que, independentemente de juízos políticos, mostra, a par de iniciativas semelhantes que a atual Presidente da Assembleia tem desenvolvido, que existe alguma compreensão ou até valorização da instituição Parlamento, do papel dos jornalistas nesse espaço. No caso específico do Parlamento, reedita-se de forma curiosa uma espécie de redação, o imaginário de camaradagem profissional que refere a Carla Batista neste trabalho. Independentemente de cada jornalista seguir a sua linha de pensamento e ação, existe um espírito de entreajuda e uma cumplicidade que, para um olhar externo, muitas vezes assumem um caráter de estranheza ou mesmo de dificuldades em entrar no grupo. Raras vezes, não raras vezes, os jornalistas acabam por escolher os mesmos ângulos, às vezes até a mesma formulação, sem que tenha havido concertação prévia. E isto, seguramente, é criticável, pode traduzir, de alguma forma, uma certa formatação na forma como jornalistas parlamentares funcionam em grupo, acabam por desenvolver o seu trabalho, mas muitas vezes isto resulta, não de, como disse, de contatos prévios, mas desse espírito que se desenvolve entre pessoas que passam os dias no Parlamento há já longos anos. Vejo como a interrogação que surge cada vez que saio da Assembleia, muitas vezes me interrogo, cruzada essa porta de saída, já com um pé no mundo real,
quanto deste ciclo comunicacional, e às vezes em circuito fechado, quanto disto interessa realmente a quem lê, a quem ouve e a quem é espectador? Ou quanto serve apenas para alimentar esta máquina insaciável? Carla Batista considera que em Portugal continuou a existir jornalismo mesmo quando não existia democracia. Diz ela que bastou para isso o desejo ou a paixão de uma ideia de democracia. Formulo votos para que, quando se fizer a análise do jornalismo nestes primeiros anos do século XXI, ainda sobreviva esse desejo ou a paixão dessa ideia de democracia e que não se escreva sobre estes tempos que foram apenas de desejo e luta pela sobrevivência.